meus queridos alunos, minhas queridas alunas do 6º ano. Estamos de volta e hoje a nossa aula é de número 116. Olha quanto trabalho nós já fizemos nesse período todo. Vamos lá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha como é que vai ser a nossa aula hoje? Os objetivos da nossa aula: ler um cartaz de campanha, identificar o tema, do que se trata isso, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto, identificar a finalidade desse texto e identificar as características do gênero cartaz de campanha, ok? O conteúdo nosso, portanto, cartaz de campanha, que é o gênero textual, e as características de um cartaz de campanha. Vamos lá? Revisando. Professora, o que é um cartaz de campanha? Vamos dar uma olhadinha nisso? Ó. O gênero textual cartaz de campanha tem a finalidade social. O que é isso, professora? Ó, sem o objetivo de lucro. É bastante comum encontrarmos um cartaz de campanha exposto em escolas, hospitais, instituições filantrópicas, ONGs, que eu já vou explicar para vocês o que é, igrejas, terminais de ônibus e diversos outros ambientes por onde costumam passar muitas pessoas diariamente. Então, já sabemos, cartaz de campanha não visa lucro. Professora, mas que cartaz que vira lucro? Todas essas propagandas, essas publicidades aí de produtos que vende produto com intenção de lucro, é diferente do nosso cartaz de campanha, que ele vende uma ideia social, uma finalidade social, ou seja, que faz bem para a sociedade. Voltando aqui um pouquinho, o que é uma instituição filantrópica, professora? É aquela instituição que atende a população, mas que também não cobra por isso. Isso é uma instituição filantrópica, ela ajuda a comunidade. O que é ONG, professora? É uma organização não governamental. O que vem da prefeitura, o que vem do estado é governamental, certo? O que vem de outras instituições, outras associações que não têm a ver com o governo, é uma organização não governamental, tá certo? Então, tá claro isso, né? Primeiro quiz para nós hoje, vamos lá? Olha só. Qual é o objetivo de um cartaz de campanha? Temos a letra A que diz informar, convencer, conscientizar ou sensibilizar as pessoas acerca de um determinado assunto. Beleza? Vamos para a letra B. Transmitir informações através do uso de imagens. Letra C. Transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos. Vejam aqui que nós temos, professora, mas a propaganda tem isso. Mas o que nós não temos aqui? Nós não temos nada sobre linguagem verbal. E os nossos cartazes de campanha têm linguagem verbal, sim. Letra C. Satirizar por meio de uma caricatura algum acontecimento atual. Professor, o que é satirizar? Hoje em dia, vocês usam, no meu tempo, a gente falava tirando sarro, né, da cara da pessoa. Hoje vocês usam a palavra "estão me tirando". É isso, tirar a pessoa. Não sei se é assim que vocês falam, mas é mais ou menos isso. Letra D. Deixar algum tipo de lição ou moral para o leitor. Dessas 4, qual você acha que é o objetivo de um cartaz de campanha? 1, 2, 3 e já! O objetivo do cartaz de campanha é informar, convencer, conscientizar ou sensibilizar as pessoas acerca de um determinado assunto. Eu sei que você acertou, porque essa estava fácil, né? Vamos em frente? Vamos ler um cartaz de campanha cujo título é Água. Use sem desperdiçar. Vamos lá? Atividade 1, para você. Anota no seu caderno. Você já está com o seu caderno aí, né? Colocou o número da nossa aula,
colocou qual é o gênero textual que nós estamos trabalhando, agora você vai desenvolver a primeira atividade, tá? Qual é o tema abordado neste cartaz de campanha? Vamos dar uma olhadinha? Água, use sem desperdiçar, tá? Então, nós temos ali, fecha a torneira, hora do banho, basta um copo, tá pingando, use vassoura, economia, lavando roupa, carro limpo. A partir do que você leu a princípio aqui, porque nós não nos detivemos ainda nos textos, né? No geral. A partir disso, qual é o tema desse cartaz de campanha? Vou dar um tempinho para você e já voltamos. Respondeu? Fácil demais, né? O tema do cartaz de campanha é sobre o uso consciente da água. Eu sei que você acertou, tá bom? Vamos agora para cada uma das partes do texto. Feche a torneira. Primeiro, já vamos começar aqui atendendo. Ele está dando uma sugestão para fechar. Ele está mostrando o quanto que é importante fechar a torneira ou ele está mandando a gente fechar a torneira? Uma torneira aberta faz escorrer pelo ralo 20 litros de água por minuto. Ao lavar as mãos ou a louça, não deixe a torneira aberta todo o tempo. Legal. Hora do banho. Seja rápido no banho. Cada 5 minutos embaixo do chuveiro, ligado, consomem 70 litros de água.
Barbaridade, né, pessoal? Às vezes a gente nem pensa nisso, é gostoso ficar lá cantando, né, se ensaboando e curtindo. Essa curtição sai caro para o bolso e sai caro para a natureza também, né? E sem contar a questão social, porque enquanto nós estamos desperdiçando água no nosso banho, na curtição do nosso banho, tem gente que está sem água lá, né? Consciência. Agora vamos dar sequência. Basta um copo. Para quê? Para escovar os dentes é necessário apenas um copo de água. Deixar a torneira aberta gasta 20 litros de água por minuto. Você pensa, se nós podemos usar um copo de água para escovar os dentes, se deixarmos a torneira ligada, 20 litros a gente desperdiça. Tá pingando. Os maiores ladrões de água são vazamentos, torneira pingando e descarga desregulada. Faça manutenção regularmente. Atividade 2, anota lá, por favor. Na expressão tá pingando, a linguagem utilizada é formal ou informal? Explique, ó, tá pingando. Aí ela tem a explicação aqui. Mas essa explicação toda, no exercício de agora, a gente não vai levar em consideração. Nós estamos trabalhando só com esse título ali, tá pingando. Um tempinho para você e já voltamos. Respondeu? A expressão tá pingando, e aí nós vamos usar, o mais específico é o tá. Ela é uma linguagem formal ou informal? Vamos dar uma olhadinha na resposta?
A linguagem é informal, muito próxima da oralidade. Quando a gente está conversando, a professora está aqui, está conversando com vocês e estou usando o tá, né? Não o está. Ou seja, é uma linguagem coloquial, utilizada em conversas informais do dia a dia. A expressão tá é uma contração do verbo da palavra está, né? Está pingando. Então, contraiu, ficou nessa informalidade o tá, ok? Vamos em frente? Continuando aqui com a nossa leitura. Use a vassoura. Antes de lavar a calçada, use vassoura. Jamais use a água da mangueira para varrer a sujeira. Veja que nós estamos aqui, o varrer está entre aspas. Porque o que a gente fazia antigamente? Quando nós não tínhamos esse problema com a água, pegava o cano e ficava lá, ó, limpando, levando a sujeirinha até lá no final. Hoje não podemos mais. A gente exagerou tanto, a gente causou tanto dano para a água que isso não podemos fazer mais. Nós temos que usar a vassoura, tirar todo o lixo, todo o pó que nós pudermos com a vassoura, né, para evitar o desperdício de água. Economia. Descargas com válvulas na parede consomem 26 litros de água por vez. Prefira caixas acopladas ao vaso sanitário que usam 6 litros de água. Olha só, gente. Imagine o vaso sanitário. Você pega, vamos imaginar assim, se fosse no manual, né? Você pega um balde com 5 litros, despeja ali, leva aquele lixo humano embora, né? Agora, veja que esta descarga com válvula na parede, ela consome 26 litros de água. 4, 5 vezes mais do que nós poderíamos utilizar. Então, aqui está a indicação. Prefira caixas acopladas ao vaso sanitário, essa daqui, que consome menos água cada vez que você dá descarga, né? Atividade 3, tá? Lavando roupa. Junte roupas para lavar todas de uma só vez. Aproveite a água usada no tanque ou na máquina para lavar as calçadas. A gente já falou bastante disso. Carro limpo. Use baldes e não a mangueira para lavar o seu carro. Seu automóvel fica limpo e a economia pode chegar a 300 litros de água. Pensa você lavar o seu carro, né, ajudando lá o seu familiar a lavar o carro na mangueira. 300 litros de água. Eu consumo quase de um dia todo só para lavar o carro. Está dizendo, use balde. Lá vem a atividade, então. Uma das características do cartaz de campanha é o uso de verbos no imperativo. Já falamos disso agora há pouco. Qual o sentido produzido pelo uso dos verbos destacados? Lembra que a professora falou? Quando usamos o verbo no modo imperativo, o que ele está dizendo para nós? Ó, junte, use. Qual é o sentido produzido por essa escolha do verbo no imperativo? Um tempinho e já voltamos aí para conferir.
Viu qual é o sentido que o verbo no imperativo traz para nós? É o mais fácil da gente reconhecer, na verdade, é o verbo no modo imperativo. E os cartazes de campanha, as publicidades, em geral, fazem isso. Eles usam o verbo no modo imperativo, que é... Qual é o sentido disso? O sentido produzido pelo uso dos verbos no imperativo, nesse caso, junte e use, expressam uma ordem, um pedido, um convite, um comando. Então, veja bem, pedido ou convite de uma forma mais sutil, né? Quando diz junte e use, ele está dizendo, está comandando, está dando um conselho, está suplicando aqui, e é uma importante característica dos cartazes e dos anúncios publicitários. Na próxima aula, nós vamos produzir um texto de campanha, um cartaz de campanha. Não esqueça que nós vamos ter que usar verbos no modo imperativo, ok? Olha só, vamos ampliar o nosso conhecimento agora? Vamos conhecer um pouco mais das características do cartaz de campanha. Vamos ver nessa aula as características para logo, logo a gente ir para a produção, né? Nós só temos que aprender a fazer o texto. Características do cartaz de campanha. Linguagem verbal, clara e objetiva. Como que é isso, professora? Ó, junte as roupas todas para lavar de uma vez só. Foi claro, foi objetivo, não ficou dizendo assim, ai, veja bem o quanto que é importante você tomar cuidado. Não, nada disso. Ele vai, é claro e objetivo. Junte a roupa para lavar tudo de uma vez só, né? Linguagem não verbal, imagens. Você viu no nosso cartaz de campanha, aqui, ó, uso de imagens. Ele coloca o texto explicativo, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, que é a imagem, para associar o que está escrito com a imagem. Temos que ter no nosso cartaz de campanha, tá? Textos curtos. Você viu que a gente lê rapidinho a informação. Nós não precisamos ficar muito tempo detido ali. Por quê, professora? Porque quando a gente vai fazer uma publicidade de alguma coisa, ninguém tem tempo para ficar 2 horas lendo um negócio. A pessoa está passando no posto de saúde e vê o cartaz, vai olhar. Está passando na escola, vê o cartaz, olha rapidamente e já retém a informação que está sendo passada ali, né? Verbos no modo imperativo, já falamos sobre isso. Título, frase bem interessante, ó. Lembra lá? Água, use sem desperdiçar. Rapidinho, título interessante. Como é que eu vou usar sem desperdiçar? Eu estou acostumado a tomar meu banho de 1 hora. Como que eu não vou deixar o chuveirão ligado lá em cima de mim? Então, vem a orientação. Função informativa, nós sabemos que vem para informar, e apelativa. Use uma linguagem que vai lá e toca a pessoa mesmo que é o consumidor daquela informação, no caso nós, os interlocutores. Essa é uma linguagem apelativa. E preocupação com a estética. Professora, o que é estética? Estética é a apresentação do seu trabalho, né? Imagine você, ó, imagine que você tem essa tela aqui, tá? Imagine que a professora Gláucia colocasse todo esse texto aqui, ó, nesse cantinho bem pequenininho, e deixasse o espaço todo vazio. Imagine que a professora Gláucia colocasse, imagine essa vassoura aqui, ó, bem pequenininha. Então, veja, a vassoura, o vaso sanitário, o texto, título com uma letra maior, a explicação aqui embaixo, tudo isso aqui é estética, é a apresentação do nosso trabalho. Então, tem que ser as letras compatíveis com o espaço que você tem, a imagem compatível com o espaço que você tem, e lembrando também, as pessoas, né, elas... É direcionado para todo tipo de pessoa. Então, se o cartaz está exposto lá, eu tenho que de longe conseguir ler. Então, a letra não pode ser tão pequena, tá? Continuando aqui, preocupação com a estética, que nós acabamos de falar. Atividade 4 agora para você. Olha só. Qual a relação entre as imagens e a orientação para economizar água? Acabamos de falar isso. Prestou atenção? O que tem a ver imagem com o texto? Um tempinho para você e vamos conferir.
E aí, respondeu? Claro, professora, a gente já tinha discutido isso. Cada ilustração demonstra uma ação ou objeto que faz referência ao tema do cartaz, né? Que é o uso consciente da água. Então, veja, torneira aberta, chuveiro ligadão o resto da vida, escovando os dentes e a torneira lá funcionando, enfim. Aqui está a imagem, aqui está o texto verbal a respeito daquela imagem. Muito bem. Estrutura. Professora, como é que a gente monta? É o que a professora acabou de falar. Nós temos que organizar o nosso texto com tudo que é necessário e dentro de uma estética. Estrutura. Título. Apresenta a ideia principal. Título. Subtítulo. Apresenta uma ideia complementar ao título. Slogan. Frase curta de fácil memorização. Vocês têm um monte de publicidade por aí que quando fala o slogan a gente já lembra do produto. Porque esse é uma marca especial ali, falou, a gente lembra, remete ao produto. Isso é o slogan, uma frase curta, né, de fácil memorização e que atrai muito o leitor. Logomarca, junção do símbolo da empresa e seu nome. Então, normalmente, por exemplo, o Estado do Paraná, todos os cartazes de campanha que o Estado do Paraná fizer para distribuir para a população, a conhecimento da população, vai ter a marca do Estado, o símbolo do Estado do Paraná. Assim, a prefeitura da sua cidade também, tudo que sair da prefeitura vai ter a logomarca da prefeitura. E as empresas, claro, cada uma tem a sua logomarca, né? Logotipo, representação gráfica que representa o nome de uma empresa, instituição ou marca. Então, logomarca e logotipo, eles estão juntos, trabalham juntos ali, tá? É a marca daquela empresa, daquela instituição. Em que parte do cartaz está localizada a informação de quem produziu? Olha só, essa informação fica na parte inferior, olha só, do cartaz. Logomarca, junção do símbolo da empresa, instituição e seu nome. Logotipo, representação gráfica que representa o nome de uma empresa, instituição ou marca. Nosso cartaz, os cartazes que nós vimos, tinha linguagem verbal? Sim, dicas de economia de água. Tinha título interessante? Sim, águas use sem desperdiçar. Preocupação com a estética? Sim, professora. Tinha linguagem não verbal? Sim, as imagens. Os textos eram curtos? Sim. Seja rápido no banho. Os verbos no modo imperativo? Sim. Faça manutenção regularmente. Mais um quiz para nós. Marque a única alternativa que não traz o verbo no modo imperativo. Lembra que o modo imperativo manda. Regue o gramado e o jardim entre 6 e 8 horas. Encha a pia para esfregar pratos e talheres. Não jogue lixo no vaso sanitário. Devemos economizar água. Qual é a única alternativa que não traz o verbo no modo imperativo? Fácil, né, pessoal? Regue, regue o gramado. Encha a pia. Não jogue lixo. E nós devemos. Aqui ele está no modo indicativo do verbo. É a letra D que está correta. Atividade 5. Qual a finalidade desse cartaz, pessoal? Letra B. Qual a instituição autora do cartaz? Letra C. Para quem é destinado esse cartaz? Um tempo maior para você agora e já voltamos para conferir se você acertou.
Respondeu? Você viu que agora exigiu um pouquinho mais do nosso trabalho. E isso vai refletir na próxima aula. Não podemos fazer um cartaz de campanha sem saber a finalidade. Não podemos fazer um cartaz de campanha sem saber quem é que está fazendo, quem é que falou que é para fazer isso. E não podemos fazer um cartaz de campanha sem saber para quem é destinado. Vamos conferir? Finalidade, aquele cartaz. Orientar sobre o uso consciente de água para evitar o desperdício. Boa! Quem é que fez? Quem é que colocou esse cartaz em circulação? Foi a Sanepar e o governo do estado do Paraná. Para quem que ele foi destinado? Para toda a população. Eu tenho certeza que você acertou, ok? Pessoal, hoje o que nós fizemos hoje? Nós lemos um cartaz de campanha, nós identificamos o texto, já sabíamos, né, que era o uso consciente da água. Nós vimos as marcas linguísticas, o uso do tá, que é uma linguagem informal, foi colocado ali. Identificamos a finalidade do texto e identificamos as características do gênero cartaz de campanha. Veja bem, pessoal, quando a gente usa o tá num texto formal como esse, professora, mas não está errado usar o tá num texto formal? Isso que é o legal. Quando a gente sabe o que está fazendo, nós podemos fazer. Quando a gente não sabe o que estamos fazendo, não podemos fazer. Professora, explique melhor isso. Pessoal, se eu quero atingir o público em geral, eu até posso usar uma linguagem informal, certo? Porque eu quero chegar mais perto do público. Agora, se eu não sei, eu não sei que existe está, vou poder usar o tá? Não. Eu tenho que saber usar o está certinho e escolher usar o tá ou o está de acordo com o texto, com o público e a circulação dele. Ok, pessoal? Terminamos a nossa aula de hoje. Um beijo da prof. Até a próxima aula.